teria Cristo existido? Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente levantadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Até parece que o apóstolo Pedro adivinhou, nessas palavras, extraídas de sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 1, o aparecimento, muitos séculos depois, de teorias segundo as quais Cristo nunca existiu. Portanto, mito, lenda e, portanto, também a maior mentira, o maior logro, o maior blefe da história. Mas será Cristo uma simples ficção? É verdade que há silêncios aparentemente comprometedores que parecem levantar suspeitas sobre a veracidade dos evangelhos. Gente que poderia falar não falou. Exemplo, Filo, filósofo grego de origem judaica, contemporâneo de Cristo, que deixou grande safra de tratados, nada esclareceu sobre a vida do nosso personagem. O próprio Joséfos, historiador judeu do século I, abriu-se um pouco sobre o assunto, mas as suas declarações são consideradas apócrifas por alguns estudiosos. Dos autores romanos, os que falam de Jesus, além de poucos, são muito parcimoniosos. Tácito, Suetônio e Plínio o Moço. De todos, o que mais se estende sobre o acontecimento na famosa carta que escreveu a Trajano. Esses fatos, entretanto, não abalam a nossa fé. Os motivos de tão pequena ou nenhuma contribuição desses homens são óbvios. Os escritores judeus nenhum empenho poderiam ter de mencionar o nome e as proezas de quem era por eles considerado uma vergonha para o seu povo, tanto que este acabou por crucificá-lo. Quanto aos escritores romanos, que interesse teriam eles de ocupar-se das aventuras de um agitador vulgar, ao feitio de tantos outros, cujas ambições políticas terminavam invariavelmente nas pontas das lanças romanas? Naquele tempo, nem Cristo, nem os cristãos seriam um assunto para impressionar historiadores. Mas, se não temos muitos subsídios de origem profana para um levantamento da vida de Cristo, não nos faltam outros, e muitos de inspiração cristã, e todos acima de qualquer suspeição. Tais são os evangelhos, o livro de Atos e as epístolas de Paulo, estas de inestimável valor, eis que algumas delas foram escritas antes dos evangelhos. É certo que depois do século XVIII, certa crítica pretendeu pôr em dúvida a autenticidade desses venerandos pergaminhos. Mas que conseguiu ela se não dar maior prestígio a esses monumentos, hoje, mais do que nunca, lidos e admirados? Cristo, um mito, mas pode-se acaso criar um mito em tão pouco tempo, como seria aquele que vai da morte de Jesus até o fim do primeiro século, quando o cristianismo pode ser surpreendido em plena floração, sabendo-se que um mito consome séculos para formar-se? Cristo, um mito, então por que é que os inimigos do cristianismo, que tanto trabalho deram aos apologistas do século II, e Celso foi um deles, nunca se lembraram de usar esse argumento que teria sido mortal para a nova religião? Cristo, um mito, mas criado por quem? Pelos judeus? Mas por que iriam os judeus criar a lenda de um Messias em tudo diferente daquele que eles esperavam, vindo ao mundo para aqui estabelecer não um reino espiritual como o de Cristo, mas temporal, não universal, mas jacobinamente nacional?
Cristo, um mito? Mas pode um mito inspirar coragem suficiente para arrastar alguém à renúncia de tudo, da vida inclusive, como aconteceu com os discípulos de Jesus? Cristo, um mito? Que pensaremos então de Pedro quando ele escreveu o texto recitado há pouco? Que ele delirava ou mentia? O mesmo havemos de pensar de João quando afirma: o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. 1 João capítulo 1, versículo 1. E ainda o mesmo havemos de pensar de Paulo quando ele diz, escrevendo aos Coríntios, que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Cristo, um mito? Qual? Cristo é uma realidade histórica. Mais do que uma realidade histórica, ele é uma realidade espiritual. Há 20 séculos ele foi uma presença visível na terra durante 30 e poucos anos. Hoje ele é na terra uma presença invisível, mas nem por isso menos real. Sentimos-lo como alguém que caminha conosco. Falamos-lhe, ouvimos-lo. É exato que a seu respeito não sabemos tudo. Há mistérios em torno da sua pessoa, mas isso não nos inquieta, porque Cristo é uma figura fora do comum. É homem, mas é Deus. Está na história, mas ultrapassa a história. Tratamos do assunto porque, se Cristo não existiu, a nossa esperança não passa de uma miragem, pior do que aquelas que alucinam os homens do deserto. Felizmente, esse pesadelo nós não temos, porque para nós a existência de Cristo resume-se no seguinte postulado: ele existiu porque nunca deixou de existir, e existe porque nunca deixará de existir.